Muito bom dia, meus amados irmãos e queridos amigos. Nós os saudamos hoje com a paz e a graça de Cristo Jesus. Hoje é um dia muito especial. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. E essa é uma data muito especial no campo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje, em todo o território nacional, as nossas igrejas estão celebrando o Dia do Diácono. Sim, queridos, os nossos amados diáconos estão sendo homenageados em toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. E por essa razão eu estou também trazendo uma devocional diferenciada nessa manhã, em forma de gratidão ao nosso Deus pelo ministério fascinante que esses homens exercem em todo o campo da nossa denominação. Então, o texto que eu quero compartilhar esta manhã, ele está em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6. É o texto onde o diaconato foi instituído. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Queridos, é bem interessante essa passagem das Escrituras que nos conta como começou o ministério diaconal. A igreja primitiva em Jerusalém, ela tinha o hábito de distribuir alimentos, refeições, donativos, digamos assim, cestas básicas para as muitas viúvas que haviam ali em Jerusalém. A igreja tinha de fato uma obra social bastante importante. Ela procurava cumprir as escrituras no que diz acerca do amparo aos órfãos e às viúvas. Mas aconteceu que algumas viúvas estavam sendo esquecidas naquela distribuição diária. E então trouxeram a questão aos apóstolos. E os apóstolos então perceberam ali que tinham de fato um problema. Se eles abandonassem o ministério da palavra para se dedicarem ao serviço às mesas, isso traria um prejuízo considerável à propagação do evangelho no reino de Deus. Por um outro lado, não era coerente que as viúvas de alguns dos nossos irmãos daquela época ficassem sem receber o alimento por causa de algum descuido. Então, os apóstolos tiveram uma ideia que com certeza foi uma ideia divina, uma ideia que Deus concedeu a eles. Eles então reuniram e propuseram à comunidade dos discípulos que entre eles mesmos fossem escolhidos 7 homens que deveriam ter uma vida piedosa e que deveriam ter as características necessárias para o diaconato. Esses irmãos deveriam ser pessoas de boa reputação, deveriam ser cheios do Espírito e de sabedoria, e eles seriam encarregados então do serviço às mesas. E assim foi feito, foram eleitos 7 diáconos, cujo principal deles, o que se destacou mais, foi Estevão, e esses queridos irmãos então passaram ali a servir às mesas, deixando os apóstolos despreocupados para que eles pudessem então se dedicarem ao chamado que lhes foi confiado,
que era o de propagação do Evangelho, da Palavra de Deus. E quando você lê esse texto de Atos 5, até o verso 6, nós temos esta instituição dos diáconos. No verso 6, nós lemos: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos e eles começaram a exercer o seu ministério. Curiosamente, queridos, o resultado do bom ministério diaconal na igreja primitiva foi o crescimento dela. Se você perceber, o verso 7 vai dizer assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quando uma igreja tem a graça de Deus de poder eleger os seus oficiais e dirigida pelo Espírito Santo do Senhor, ela escolhe homens piedosos, cheios de fé, dedicados e zelosos no cuidado das questões de ordem do culto, no cuidado das questões dos necessitados da igreja, dos que sofrem. E esse grupo de homens se dedica com afinco a essa tarefa. Os oficiais que têm a seu cargo o ministério da palavra, em outras palavras, o ministro do evangelho, e alguns presbíteros que também pregam a palavra, eles ficam despreocupados, dessobrecarregados, para que possam levar o mais importante dos fardos, que é a propagação do evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, isso significa que um ministério diaconal vivo e atuante promove o progresso do evangelho, o progresso da palavra de Deus aonde a igreja está. Eu quero então, nesse momento, louvar a Deus pelos diáconos que fazem parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu cumprimento nessa manhã, aqui cedinho, aos diáconos da Igreja Presbiteriana de Acopiara e saúdo a todos aqueles que assistirem esse vídeo e recomendo que sejam encaminhados aos diáconos das vossas igrejas. Eu desejo a vocês um dia abençoado. Muito obrigado pelo serviço que vocês prestam. Essa palavra recebam com toda gratidão do pastor Kennedy, que vos fala nesse momento. Quero orar pela vida de vocês. Senhor, muito obrigado pelo ministério destes homens de tanto valor que o Senhor chamou para ser servos teus e se dedicarem a uma área tão importante da igreja, que é a ordem do culto, que é o cuidado com os necessitados, os que sofrem, os que padecem privações, que a ação social da Igreja Presbiteriana do Brasil, embora tenha vários braços, como uma SAF, que é muito envolvente, e tantos outros ministérios, mas é dever dos nossos queridos diáconos o seu desempenho. Agradeço por aqueles que têm servido com muita alegria nessa área e rogo que o Senhor renove as suas forças e os abençoe com toda alegria nesse dia. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e te conceda um dia cheio de alegria e paz na presença dele. Um abraço, em nome de Jesus.